Bom dia, irmãs, tudo bem? Como as irmãs têm passado, né? Estou muito contente de estar junto com as irmãs nesta manhã e ao redor da palavra de Deus que tem nos ensinado. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelo privilégio de passar esse tempo juntas, né? Vamos lá? Nós te agradecemos a Deus pelo privilégio de poder abrir a Tua Palavra e ter nela como autoridade absoluta na nossa vida. Ajuda-nos a tê-la como única regra de fé e prática para as nossas vidas. Não nos deixe tomar atalhos, não deixe que cada um siga seus próprios pensamentos, Senhor Deus, segundo aquilo que o nosso coração deseja, mas ajuda-nos a ter fé de que tudo que o Senhor escreveu na Tua Palavra é para o nosso ensino, e não somente para o nosso ensino, mas como uma proteção nas nossas vidas. Dá-nos fé, ó Pai, para que possamos ouvir, praticar e obedecer. Nós te agradecemos por essa manhã, no nome de Jesus. Amém. Estamos no 7º capítulo do livro de Coronavírus e Cristo e na primeira parte nós vimos os atributos de Deus, a sua soberania, como Ele age, como Ele está pronto com toda a sua sabedoria, seu amor para nos ajudar e colocando todos os seus atributos a nosso favor, né? Que delícia! Não é um Deus que tem aquelas qualidades para si, mas Ele estende para nós. E agora nessa segunda parte nós estamos vendo os propósitos de Deus, aquilo que Ele ainda está querendo nos ensinar e mais especificamente qual vai ser a nossa resposta, aquilo que nós vamos responder ao Senhor, aquilo que Ele ainda está querendo comunicar em meio a essa situação que estamos vivendo. Então, nós vamos falar hoje sobre julgamentos específicos, né? O juízo de Deus. Algumas pessoas serão infectadas como um julgamento específico de Deus por causa de suas atitudes e ações pecaminosas. É uma afirmação polêmica, é uma afirmação que nós temos que tomar muito cuidado, né? Por isso nós vamos ver alguns juízos específicos, né, na palavra de Deus. Deus enviou o seu juízo sobre toda a terra, e isso foi um assunto da aula passada, muito bem administrado pela irmã Rose. E o juízo que veio sobre a terra, então, trouxe um juízo físico, uma consequência, né? Uma consequência física e uma consequência espiritual para o ser humano. Em 1 Pedro 4,16 diz assim: mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Percebe que ele está falando como para os cristãos e ele está falando em padecer. Então, é lógico que é notório que todos estamos passando por essa pandemia. Os cristãos não estão numa bolha, né, isentos de passar por ela, mesmo porque já perdemos a nossa querida irmã Valéria, está com o Senhor, né? Ela que ganhou, né? Nós perdemos a companhia dela, mas ela ganhou, está com o Senhor na glória. Pastor Edmilson de Grajaú está com Covid-19, está bem, graças a Deus, mas perdemos um grande amigo, o Toninho, também está com o Senhor. Nós perdemos, mas ele ganhou a glória do Senhor. Mas nós estamos sendo afetados por essa pandemia. Então, nós não estamos sendo afetados porque temos pecado ou porque tem alguma coisa errada na vida do cristão, então ele está sendo afetado. Não é isso, irmãs. Toda a humanidade, ela foi afetada no plano físico, a terra está doente. Então, para o salvo, que também é afetado por esse juízo físico, e não é só esse juízo físico, nós somos afetados pelos terremotos, pelas enchentes,
pelas pandemias, não é punitivo, é como eu falei, nós estamos tristes pela partida dos nossos queridos, mas eles ganharam a glória, eles estão na glória junto com o Senhor. Mas para o não salvo é um juízo punitivo. Por quê? Porque assim que eles saírem desse mundo, eles não estarão na presença do Senhor. Então, para eles é um louvor eterno. Mas também a Bíblia fala sobre juízos específicos, sobre pecados específicos. E um deles é o orgulho. O orgulho, ele é tratado na palavra de Deus e de uma maneira bem clara na vida de alguns personagens e na vida do povo de Israel, mas especificamente em Atos 12, 23, fala sobre um rei, sobre o rei Herodes, que ele foi arrogante e ele sofreu o dano por ser arrogante. Ele sofreu o juízo punitivo de Deus aqui na terra imediatamente, porque ele foi arrogante. Em Provérbios 21, 14 também diz que os olhos altivos, quer dizer, orgulhosos, o coração orgulhoso é a lavoura dos ímpios, é pecado. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Então o orgulho, gente, é muito sutil, é difícil da gente admitir, né, que às vezes nós temos atitudes que estão manchadas ali pelo orgulho. Mas você pode dizer assim: ah, eu não sou orgulhosa. Então vamos fazer um teste, ok? Vamos lá. O orgulhoso dificilmente admite os seus erros. Vai colocando um X aí, se essa característica é sua. O orgulhoso é muito difícil pedir desculpas, porque ele acha que está sempre certo. O orgulhoso não precisa de ajuda, ele sabe tudo, ele é autossuficiente, ele não precisa da ajuda dos outros, mesmo porque ele menospreza as outras pessoas, porque ele é o bom, né? Nunca tem atitude de aproximação após uma briga, ele fica na dele, volta a conversar de mansinho, sem acertar aquilo de errado que ele fez, porque ele tem dificuldade de admitir o erro. Sempre quer provar que a sua opinião é a melhor e é a certa. Então, numa discussão, o orgulho, não, eu quero ganhar, eu quero prevalecer, nunca se arrepende. Quando percebe que realmente está errado, é o que eu falei, tenta esquecer, passar por cima sem acertar onde errou. Se acha superior aos outros, não sabe aceitar críticas. Essas são só algumas características que eu pensei, mas talvez você possa perceber outras características de um orgulhoso. Faz uma lista do que você acha como é um orgulhoso, e veja que você se enquadra dentro dessa lista. Se você se enquadrar, irmã, você vai perceber como o orgulho é sutil, como o orgulho não quer que a gente não leva ao arrependimento, né? E a palavra orgulho também às vezes está ligada à admiração, né? Ah, eu tenho orgulho do meu filho porque ele passou na faculdade. Não é esse orgulho que nós estamos falando. Esse orgulho é uma admiração, né? Ah, eu admiro meu filho, ele lutou, e a gente tem admiração por algumas pessoas mesmo. Agora, tem pessoas que têm orgulho também por sua nacionalidade, ou pelo berço de ouro que nasceu, ou até pelas roupas que veste. O orgulho, gente, ele é muito sutil, ele está presente de uma maneira muito perigosa nas nossas vidas. Em Ezequiel 22, 2, na Bíblia NVI, diz assim: Filho do homem, dize ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor, no orgulho do teu coração você diz, sou um Deus, sinto-me no trono de um Deus no coração dos mares. Talvez a gente possa falar assim:
Ah, não, eu não me sinto como um Deus, onde já se viu, né? Sabe quando a gente faz isso? Quando a gente não... quando a gente acha que os nossos pensamentos, eu já disse isso na aula passada, são melhores do que Deus. Ah, Deus falou assim, mas eu acho que não é bem assim. Sabe duas áreas que eu pensei? Primeira é a submissão. É uma palavra tão difícil, uma palavra difícil para algumas pessoas, né? E muitas vezes para nós mesmos. É fácil nos submetermos para um Senhor bom e gentil, para um marido bom e gentil, mas nós sabemos que nós temos que ser submissos, mesmo quando não temos essa situação favorável. Então, nós pensamos assim, a submissão não é bem desse jeito como Deus fala. A segunda coisa, às vezes a gente fala assim, Deus mandou disciplinar os filhos com vara. Não, mas isso foi naquele tempo. Sabe quando a gente pega assim a Bíblia e ela deixa de ser a palavra de Deus? Ela passa a ser, isso é só uma opinião de Deus. Mas ela não é autoridade para a nossa vida. Então, sabe o que é isso? Nós estamos nos colocando no lugar de Deus. A palavra de Deus, ela é inspirada. Tudo que foi escrito foi para o nosso ensino que foi escrito. E algumas pessoas estão escolhendo aquilo que elas querem da palavra de Deus. Então, elas passam a ser semideuses. Não, isso não é para mim, mas isso é para mim. Tem até uma filosofia, uma linha de pensamento agora, que só as palavras de Jesus eu tenho que obedecer, só o Sermão do Monte é que vale, o restante foi opinião de Paulo, foi opinião de Pedro. Essas coisas assim não são autoridade na nossa vida. Irmãs, tomem cuidado com esse tipo de linha de ensino, porque a palavra de Deus, ela é toda para o nosso ensino. Ela tem que ser a autoridade, porque ela foi escrita com essa finalidade, de nos ensinar, de nos exortar, de fazer-nos mais parecidos com Jesus. Agora, você pode tomar essa mesma atitude do que diz aqui acerca desse governante Tiro. Sou um Deus, sinto-me no trono do meu coração, mas você vai sofrer as consequências, porque olha o que Deus diz no verso 6 de Ezequiel 28:2. Deus diz, porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto a um Deus. E no verso 8 ele continua, eles o farão descer sobre a cova e você terá morte violenta no coração dos mares. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque o orgulho nos leva a pensar que somos mais do que realmente somos. Então, tudo vem de Deus. Humilhe-se. O remédio para o orgulho é a humildade. Então, esse é o primeiro ponto. O juízo de Deus é muito claro para o orgulhoso. Porque o orgulhoso, ele não vai se dobrar aquilo que Deus ensina. Ele tem uma ideia melhor do que a de Deus. Humilhe-se. Veja, Deus tem razão. Concorde com Deus. Porque senão você vai cair no perigo de achar que a sua ideia é melhor que Deus e fazer-se um deusinho, né, aí dentro do seu coração. A segunda coisa diz em Miqueias 6:8, ainda sobre humildade, tá? Miqueias 6:8 ainda diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Gente, o que a palavra de Deus diz é aquilo que sai da boca de Deus. E Deus falou em Miqueias 6:8, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Esse é o segredo para você vencer o orgulho. É submeter-se a Deus, amar aquilo que sai da boca do Senhor para a nossa vida e andar humildemente com o seu Deus.
A segunda coisa que o outro pecado que pode levar o homem ao juízo, que é ainda uma continuação do orgulho, né? Só que agora vai entrar num subitem, é ignorar a Deus e não glorificar. Abre sua Bíblia, e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Abre sua Bíblia em Romanos 1, 18 e 21. Esse texto, ele fala muito claramente sobre o afastamento do homem para com Deus. Ele diz exatamente como o homem foi se afastando de Deus. E ele diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus, o juízo de Deus, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Então, no verso 21 ainda diz: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, ficaram em seus próprios discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Você, eu e toda a humanidade, nós temos tido a oportunidade de conhecer a Deus, porque a palavra de Deus está aqui. Mas o que nós temos feito com esse conhecimento? Nesse texto de Romanos 1, mostra um afastamento gradativo do homem e de como ele foi se envolvendo com aquilo que ele acha que é certo, que ele quer para si. E ele foi criando os seus deuses. E no verso 25 ainda diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Sabe quando nós fazemos isso? Quando Deus diz para você amar e você não ama. Então você está trocando a verdade de Deus por uma mentira. Quando Deus diz para você perdoar e você não perdoa, você está trocando aquilo que Deus diz. Quando Deus diz para você andar em santidade no seu casamento, no seu namoro, no seu dinheiro, e você tem uma ideia melhor que a de Deus. Isso tudo você está mudando então a verdade de Deus em mentira. E o homem então vai se afastando e até o ponto que ele passa a adorar a criatura mais do que ao Criador. Mas, Rosíris, eu não adoro imagens, imagina. Mas quando você adora a si mesmo, quando você quer fazer aquilo que o seu coração diz, você está colocando, isso são ídolos, isso é humanismo, já dissemos isso em outra aula também. Isso é adoração a si, é a decadência do homem, onde ele vai deixando Deus de lado e vai colocando o seu eu cada vez mais à frente. E a decadência é tamanha que chega a seu ápice, que é o homossexualismo. E Deus foi deixando o homem foi abandonando. Você fala: nossa, mas Deus foi abandonando? Não parece, mas se você vê esse texto de Romanos 8, você percebe claramente que Deus vai deixando o homem. Ele fala assim: por isso também Deus os entregou às concupiscências do coração. No verso 28 diz também: assim Deus os entregou ao sentimento perverso. Gente, quando você resolve fazer a sua vontade, não vai descer fogo no céu, te fulminar e pronto, não. Mas sabe o que vai acontecer? Deus vai permitindo sim que você ande nos seus próprios caminhos. Mas não se esqueça que você vai colher. É como se você estivesse num banco e você tem um certo crédito. E você vai gastando, até o momento que acabou o seu crédito. Mas você continua gastando. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com uma dívida. Uma hora o banco te cobra. E a mesma coisa é o que diz nesse texto. Em Romanos 1, 18 até o 32. Seria muito bom você passar um tempo com esse texto. Ele fala desse pecado que vai se enraizando na vida da pessoa.
até o ponto do homossexualismo, da perversão, de tudo tomar conta do homem, e é como a nossa humanidade está. Em Romanos 1:27 diz: da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, se inflamaram de paixão uns para com os outros e começaram a cometer atos indecentes, com homens. E sabe o que a Bíblia diz? Olha o juízo de Deus: receberam em si mesmo o juízo, o castigo pela sua perversão. No verso 32 diz: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que praticam. Irmãs, nós temos que tomar uma posição contra o pecado. Pecado é pecado mesmo, que ofende a Deus, que ignora a Deus, e nós temos que tomar cuidado. Nós temos muitos versículos muito claros que falam sobre homem e mulher. Homem e mulher. Deus criou homem e mulher. Gênesis 1, 27 e 28. O homossexualismo não é uma doença, é uma escolha, é uma opção, é uma perversão, é um desvio de conduta. Agora, a Bíblia não me autoriza a não amar as pessoas homossexuais. Nós não podemos ser homofóbicos, nós temos que amá-las indistintamente, bem como as prostitutas, bem como os pedófilos, bem como os homicidas, porque a Bíblia fala: ame ao próximo. Então o que eu estou dizendo não estou dizendo que nós temos que maltratar, mas o pecado do homossexualismo é claro e muito evidente na sua palavra. Deus revelou, o homem está rejeitando, mas Deus vai retribuir. Irmãs, há um juízo de Deus sobre as nossas vidas. E quem disse isso foi o reverendo Augusto Nicodemos, que ele tem uma mensagem muito boa sobre esse texto. E inclusive algumas coisas que eu estou citando aqui, ele também citou nesse estudo. E eu achei interessante destacar isso. Deus revela a sua vontade. O homem rejeita, mas Deus retribui. E a retribuição pior que ele está dando aqui, além do juízo final, é que Deus está dando as costas e deixando o homem nos seus próprios caminhos. E cada vez o homem está se afastando mais de Deus. Em Salmo 81, 11, 12 diz: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Irmãs, eu coloquei o meu nome nesse Israel, e é muito forte isso, porque diz assim: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e a Rosíris não me quis. Irmãs, é tão grave quando nós não queremos a Deus, é tão forte. Por isso nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas, com os nossos caminhos. E aí diz, continua o versículo 12: portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Esse salmo seria muito bom nós memorizarmos, para que nós não venhamos a cair no perigo de não querer Deus. A pior coisa para o homem é dar as costas é quando Deus dá as costas para ele. O abandono de Deus é muito perigoso. Mas o cuidado amoroso de Deus, quando Deus nos refreia, quando Deus está nos corrigindo, quando Deus está agindo na nossa vida, é porque Ele te ama, querida. Ah, mas você não sabe como está sendo difícil na minha casa. Talvez Deus está tratando com o seu orgulho, talvez Deus está tratando com a sua falta de perdão, talvez Deus está tratando com a sua falta de amor. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos curvarmos com humildade. Humilhe-se. Você é pecador, nós somos inúteis. Lute contra o seu orgulho para que você possa perceber o agir de Deus na sua vida. Enquanto o seu orgulho está na frente, você não vai conseguir ver o agir de Deus, mas você que vai querer as coisas do seu jeito. E a segunda coisa
preste atenção, que você não despreze quando por ele estiver sendo provado. E de que maneira você pode estar sendo provado? Como eu disse, um marido difícil, um filho rebelde. Mas às vezes nessa situação está levando você a buscar mais a Deus. Está fazendo você ser mais dependente de Deus. Está fazendo você colocar um esparadrapo espiritual na boca para não responder aquilo que você gostaria de responder. Deus está trabalhando na sua vida, querida. Isso é o freio de Deus para nós. É o ensino de Deus. Quando a ira de Deus se revelar no juízo final, para você, ele falava, bem está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. A humanidade está entregue no seu pecado, mas nós não. Você conhece a Deus, glorifique a Deus, porque nós já estamos fora do juízo eterno. Mas às vezes nós podemos sofrer as consequências, até aqui mesmo, de um coração duro. Vamos orar a Deus. Obrigada pela sua presença, obrigada porque vocês têm assistido as nossas aulas e também continue em oração. Em breve estaremos de volta, talvez não com as aulas, mas os cultos presenciais. E que delícia vai ter esse tempo de comunhão com você, tá bom? Vamos orar e pedir ao Senhor a bênção do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor Deus, porque nós temos a Tua palavra que nos corrige, que nos adverte, que nos instrui, ó Pai. Não nos deixe ser seletivos, de achar que a palavra de Deus, esta ou aquela parte não serve para nós. Ó Deus, por favor, ajuda-nos a ter um coração humilde, nos humilharmos, porque eu sei que nós não passaremos pelo juízo eterno do Senhor condenatório, mas, ó Deus, muitas vezes nós sofremos nesse mundo porque estamos sendo desobedientes, porque nós estamos querendo fazer as coisas da nossa maneira, e o juízo de Deus está aí. Ó Deus, ajuda-nos a perceber o freio de Deus na nossa vida e o glorificarmos em toda situação. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.